muito a vida de vocês. Abra a tua palavra aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amados, nós estamos aí neste processo, não estamos reunidos em igreja, mas eu quero mais uma vez pedir a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Nós estamos fazendo uma reforma aqui na igreja. Quando você voltar, você vai ver aqui bem mais bonito, bem mais aconchegante para você. Os irmãos estão aqui pintando, fazendo uma reforma, está ficando bem mais bonito. Aquele verdinho que você estava acostumado há anos foi embora, não tem mais verdinho aqui. Tem um pedacinho ali ainda que não terminou. Quero agradecer a vida do Wellington, que junto com mais 2 rapazes aí estão nos ajudando. O Wellington, ele é pintor. Você que precisa de um pintor, eu quero aproveitar e dizer a você que o Wellington é um ótimo profissional. Convide ele aí para fazer um orçamento na sua casa. Aqui a igreja, ele honrou a igreja, ele quis abençoar a igreja com o seu trabalho. Então, mas para tudo isso nós tivemos gasto de tinta, tivemos gasto para massa e tudo mais. Então, queridos, continue sendo fiéis. Nós também estamos aí com cestas básicas. Essas cestas estão com o objetivo de ajudar alguns irmãos que já não estão mais trabalhando, já perderam o seu trabalho. Alguns trabalham por conta e a situação não está fácil. E algumas pessoas de fora também, que nós já sabemos que estão precisando de ajuda. Então não deixe, em nome de Jesus, de estarem ajudando com uma oferta em mantimentos, seja ela a oferta em mantimentos ou até em dinheiro, se você quiser abençoar. Mas abençoe, ajude ao nosso ministério para abençoar outras vidas que estão precisando. Nós também temos ali em Chipre a Suzana e o Paulo. Eles são missionários que a igreja tem sustentado, ajudado no sentido de ofertar. E todo mês nós levantamos uma oferta para este casal e a sua família, que estão lá fazendo um trabalho missionário em Chipre, no Oriente Médio. Então não esqueça de levantar uma oferta. Nós vamos levantar essa oferta até no próximo domingo. Então, se você tiver já separa esse valor para que a gente possa abençoar o ministério ali do irmão Paulo e da sua esposa Suzana. Eles carecem das nossas ofertas. É um trabalho missionário e precisamos fazer a diferença. Que você possa compartilhar, que você possa fazer a diferença. A igreja está nesse mundo para fazer a diferença. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Senhor, eu quero te clamar. Fale aos nossos corações, Pai. Que não seja nós aqui, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Oh Deus, opera. Fala conosco. Que toda atenção agora esteja somente para Ti. Que os nossos filhos em casa, oh Deus, não venham a nos atrapalhar. Que nada nem ninguém venha atrapalhar este tempo tão precioso da Tua palavra. Obrigado pelo tempo de louvor e adoração.
E que o Senhor agora, ó Deus, venha a operar de forma sobrenatural em nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Por isso não desanimamos. Paulo nos ensina muito nisso, já falamos sobre esse texto. Não desanimamos. Por mais que você esteja desgastado exteriormente, o seu interior, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Mas eu não quero aqui me ater em Paulo, no que Paulo está falando. Eu não quero falar aqui da história de Paulo que todos nós já conhecemos. Mas eu quero aqui usar como exemplo, a princípio, a vida de Paulo naquilo que ele vivia. E eu quero que você grave aí, neste tempo, este versículo, fique na tua memória, esse versículo que nós lemos. Para Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eu vou trocar o microfone, porque eu acho que esse está... Som. Alô. Som. Ruth, capítulo 1. Ruth 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. É uma história muito conhecida, sim. Mas eu quero que você tente entrar um pouquinho na história dessa mulher. Eu não vou aqui enfatizar Ruth, mas eu quero aqui enfatizar Noemi. A palavra nos mostra que essa mulher era uma mulher do povo de Israel, uma mulher que adorava ao nosso Deus. E é bem provável, a Bíblia não relata, mas é bem provável que Noemi vivia uma vida estável junto com o seu marido, que se chamava Elimeleque. Porém a palavra nos diz que houve tempos ruins ali em Israel. Houve um tempo de fome, um tempo de dificuldade, e Elimeleque, como qualquer um outro pai, vai então tentar o melhor para a sua família, vai buscar uma condição melhor para a sua família. E Elimeleque então sai da cidade de Israel e vai morar em Moabe, aonde a cidade estava numa situação mais estável, melhor. A palavra nos diz que eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Então a família toda sai da cidade de Israel e vai morar em outra cidade chamada Moabe. Porém, dentro dessa cidade, eles morando ali, a palavra fala que em um determinado tempo, Noemi se torna viúva, perde o seu marido. E Noemi então se vê numa situação onde ela, como uma mãe, teria que agora cuidar dos seus filhos, teria que prover tudo para os seus filhos. Então tenta imaginar a situação desta mãe.
Creio eu que naquela época não existia nenhum benefício para uma viúva, como hoje nós temos. Imagina então você a situação de Noemi quando se viu sem o seu marido, como que ela iria fazer. Mas a palavra continua dizendo que eles viveram em Moabe durante um tempo, e os seus filhos foram crescendo. Os seus filhos então casaram com duas mulheres de Moabe, uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Embora as mulheres não eram mulheres de Israel, mulheres que adoravam o mesmo Deus, esses dois rapazes, talvez por falta de temor, não se preocuparam, não estavam preocupados em avaliar o que a palavra ensinava quanto a se relacionar com o jugo desigual. Eles então entenderam estarem casando com essas moabitas. Mas pela misericórdia e graça de Deus, a palavra nos mostra que essas mulheres foram, principalmente Ruth, foi uma mulher muito usada, uma mulher que abençoou muito. Porém, num determinado momento da vida também dessas mulheres, elas se tornaram viúvas. Ou seja, Noemi, que já tinha se deparado com a dor da perda do seu marido, um tempo depois, Noemi também se deparou com a perda dos seus 2 filhos. Pensa você, a dor de uma mãe que perdeu o marido, e depois de um tempo, essa mãe também perdeu os 2 filhos. A dor deve ser horrível. Há pouco tempo eu perdi minha mãe, e eu sei como que é a dor de perder uma mãe. Muitos de vocês também sabem. Imagine você perder uma mãe, e daqui um pouco você perde também os seus filhos, ou o pai, melhor dizendo, no caso de Noemi. Noemi perdeu um pai, não, seu marido, e depois os seus 2 filhos. Pensa comigo, queridos, a dor dessa mulher. Pensa comigo como que essa mulher estava vivendo naquele momento. Momento de dor, momento de sofrimento, momento de angústia. Que tragédia que aquela mulher estava vivendo. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Noemi era uma mulher da nação de Deus. Noemi temia ao Senhor. Noemi era uma mulher que vivia o reino. Mas neste momento, essa mulher provavelmente estava querendo tentar entender: por que, Senhor? Por que perder o marido e agora perder meus 2 filhos? Porém, Deus tinha um propósito. Por mais difícil que seja entender uma situação desta mulher, Deus tinha os seus planos, Deus tinha os seus propósitos. Não sei o porquê de o marido morrer, os filhos morrerem. A princípio você não vai conseguir entender. Muitas vezes nós não conseguimos entender. E talvez nós vamos passar muito tempo sem entender alguns propósitos de Deus. Noemi não estava conseguindo discernir. E a palavra nos mostra que chegou um determinado momento da vida de Noemi que ela estava se sentindo amargurada. Tanto que em um determinado momento da vida dela, ela falou: não me chamem mais de Noemi, meu nome agora será Mara, que significa amarga. Ao ponto que Noemi chegou, de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta decepção. Quantas vezes, querido, eu e você talvez já nos deparamos com algo parecido em nossas vidas. Amarguras, tristezas, sentimentos que parece que agora não tem mais o que fazer. Noemi chegou ao ponto de falar para as suas 2 noras: vão embora,
voltem para a sua terra, vivam lá, se casem novamente. Eu vou para o meu canto, esperar talvez a morte. A Bíblia não fala dessa forma, mas eu estou aqui parafraseando. Eu vou esperar minha velhice e esperar a morte. Não tem mais nada que eu fazer, não tem mais nada para mim nessa terra. Para mim, quanto antes Deus me levar é melhor. Talvez ela tenha pensado isso. Noemi sabia que aquelas duas mulheres estavam caminhando junto com ela, aprendendo do verdadeiro Deus, aprendendo quem era o Deus verdadeiro, porque elas adoravam a outros deuses em Moabe. E Noemi chegou ao ponto de falar para elas: voltem para Moabe, vão lá, adorem aos seus deuses, façam o que vocês quiserem, casem de novo. Pensa comigo, quando que eu iria aconselhar alguém a voltar para um lugar aonde eu sabia que poderia me fazer enfraquecer no reino de Deus? Mas o ponto que essa mulher chegou foi tão profundo, de uma amargura tão grande, que ela falou: eu não quero que vocês me sigam. Talvez você esteja vivendo essa fase, talvez você esteja vivendo este momento de amargura, aonde você fala: eu estou esperando a morte. Não tem mais o porquê viver, não tem mais o porquê acreditar em mais nada. Perdi meu emprego, perdi tudo, essa quarentena, eu já estou perdendo até a comida do dia a dia, eu já não sei mais o que fazer, está dando tudo errado. Agora que eu consegui um emprego novo, já estão me demitindo. Fiquei 1 ano procurando emprego, e agora que eu consegui um emprego, eu fui mandado embora. Meu Deus! Eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo casar, eu já estou aí ficando para titio, para titia, como dizem, e eu não consigo arrumar ninguém. Meu Deus! Quantas e quantas situações que você ou eu nós passamos durante a nossa vida, e que muitas vezes elas nos pegam de surpresa e nos deixa amargurados. Momentos aonde a depressão vem sorrateiramente, quando menos você pensa, você está já depressivo. Talvez Noemi já estava no estado depressivo, pelo contexto que nós ouvimos dela. Mas, queridos, lembrando do que nós lemos aqui sobre Paulo, ele, como sempre falamos, ele era um cara totalmente convicto daquilo que ele tinha aqui nessa terra. Mas há uma coisa aqui que o Luiz Hermínio disse que eu achei tremendo. Deus trabalha no invisível. O problema nosso é que nós queremos enxergar todas as coisas, nós queremos apalpar, nós queremos sentir, enquanto que Deus está trabalhando no invisível. E o mais profundo ainda que eu quero chegar com você nessa noite, é que Deus quer trabalhar dentro de você. Só que dentro de você, muitas vezes você não consegue enxergar. Está um invisível para você. É algo invisível que você não está enxergando, você não consegue ver, você não consegue parar e avaliar dentro de você. E aí você entra no desespero, e aí você entra na angústia, e aí você entra na amargura. Por quê? Porque você está enxergando o visível, enquanto você deveria parar e olhar para dentro de si. Essa fase que o mundo está passando está nos mostrando que é tempo de parar. Eu não estou aqui falando que todo mundo tem que parar e ficar em casa. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que enquanto você entende que tem que parar, a sua empresa parou, tudo, talvez a sua família tem pessoas idosas, onde tem que ter um cuidado especial, está parado. É um momento onde a igreja parou de se reunir.
Então é o momento, queridos, que você também tem que parar e olhar o invisível aqui dentro, o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, como que Deus está fazendo, o porquê que Deus está permitindo situações ou não está permitindo. Eu quero usar um tema hoje, um tema assim: vê se te enxerga. Já ouvimos isso muitas vezes numa discussão: vê se enxerga, rapaz. A gente muitas vezes usa isso, mas eu quero que você use como tema dessa noite essa palavra, essa frase: vê se enxerga. Sabe por quê? Noemi, ela estava num estado que ela não conseguia se enxergar, ela não conseguia olhar o invisível que estava dentro da sua vida. Ela não conseguia enxergar o além do que Deus estava fazendo, da forma que Deus estava trabalhando. Ela não conseguia enxergar, ela estava olhando o real, o natural, o visível. E ela olhava: eu perdi meu marido, eu perdi meus 2 filhos, para mim não resta mais nada nessa vida. Para que eu vou continuar acreditando? Para que eu vou continuar vivendo? Porque Noemi estava realmente no estado onde ela desistiu. Paulo conseguia enxergar o invisível dentro de si. Paulo, ele conseguia olhar para dentro de si. Colossenses capítulo 3, versículos 2 nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E quando eu falo pensai nas coisas que são de cima, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu não tenho que ficar apenas olhando as coisas que estão ao meu redor. Eu preciso ir muito mais além disso. Porque isso nos ensina aquele texto da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos das coisas que não se veem, ou seja, o invisível. E Deus está querendo trabalhar no nosso coração neste invisível. Mas para que Ele trabalhe no meu coração, para que Ele trabalhe na minha vida, eu preciso enxergar as coisas que estão aqui dentro de mim. Noemi não estava conseguindo enxergar isso. Paulo, ele demonstrava claramente que ele enxergava isso. Porque ele fala assim: temos porém um tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele tinha convicção nisso quando ele falava. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 nos diz isso. Ele tinha uma convicção plena de que ele podia passar pelas tribulações, ele podia passar pelas dificuldades que fossem, mas ele entendia que Deus estava cuidando de tudo. E a palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo chegou a ir ao 3º céu. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Mas para que ele chegasse ao 3º céu, ele precisou enxergar primeiro dentro de si. Queridos, vê se te enxerga. Comece a enxergar dentro de ti. Comece a olhar o que está dentro de você. Comece a avaliar por que as coisas estão acontecendo. O que Deus está querendo me mostrar com tudo isso. Deus muitas vezes só vai me mostrar quando eu tiver em intimidade com Ele. E é isso que estava faltando na vida de Noemi. É isso que estava faltando no coração dela. Acreditar como ela foi ensinada, como uma mulher do povo de Deus. Ela com certeza aprendeu das coisas de Deus. Ela conhecia os milagres que Deus já tinha feito na vida do povo. Mas aqui ela parou, ela esqueceu, ela não se enxergou, ela não parou para avaliar o invisível de Deus dentro da sua vida, o que Deus tinha com tudo isso. Agora vamos avaliar um outro exemplo que vai se juntar com o de Noemi. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7.
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ainda, chegando o tempo de ele ter a criança, então Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Outra história muito conhecida. A palavra nos diz que foi baixado um decreto. Esse decreto foi para que houvesse um recenseamento, onde todos tinham que se alistar, ou se cadastrar, vamos dizer assim. E este governador da época, Quirino, ele abaixou esse decreto. E naquele momento onde José e Maria estavam vivendo já essa situação toda, a mulher grávida, esperando o menino Jesus, José teve que se retirar daquele lugar que ele estava, Nazaré, e voltar ali para Belém. E o problema é que não era simplesmente voltar, vou pegar um ônibus, vou pegar uma condução e vamos voltar para a nossa cidade natal. Eles tinham que andar muita coisa, era uma distância muito longa. Imagine você, Maria grávida, tendo que sair e caminhar por longa distância junto com José, até chegar nessa cidade. Foi um momento de muita dificuldade para eles. Outro momento difícil que eles tiveram que viver é, com tudo que se falava naquela época, que eles dois não eram casados, e provavelmente houve muita crítica das pessoas falando que Maria engravidou antes de se casar e tal. Imagina a situação que José passou, tanto que José quis se retirar, mas o anjo disse: você tem que seguir a Maria. Pensa comigo a luta que esses dois estavam passando, porque obedeceram uma ordem de Deus. E depois houve um desejo de Herodes para matar todas as crianças, e ainda assim José e Maria teve que fugir do rei Herodes da época, porque senão eles corriam o risco de perder aquela criança. E outra dificuldade foi em achar um lugar para que Maria tivesse o menino Jesus. Olha só, dentro dessa história, quantas dificuldades, quantas lutas eles passaram. Aí você pensa: poxa, Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu aceitar, o Espírito Santo vir e colocar o menino Jesus dentro do meu ventre. Poxa, por que Deus, fazendo tudo isso, permitiu eu passar por todas essas lutas? Deus tinha um propósito. Eles tinham que voltar para Belém, porque isso era uma profecia. Essa profecia que nós ouvimos lá em Isaías. Havia uma profecia aonde fala que iria nascer um menino em Belém. Era obrigatório que eles estivessem indo para Belém. Nós não entendemos muitas vezes os planos, mas eles obedeceram porque eles enxergavam o invisível. Maria e José estavam enxergando dentro de si, olhando: Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para mim, para a minha família. Então eu vou obedecer. Eu não vou olhar as circunstâncias que estão aqui ao meu redor. Eu não vou olhar as dificuldades que eu estou vivendo. Mas não, eu vou olhar para o invisível. Eu vou olhar para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, no meu eu. É isso que eu vou fazer. E Maria e José simplesmente obedeceram todas as ordens do Senhor. E mesmo em meio à perseguição, Deus deu a vitória.
Mas eu quero atentar a você mais algo muito interessante para voltar a Noemi. Por ser ele, versículo 4, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. José era da família de Davi. José era da geração de Davi. E quando nós falamos Jesus, filho de Davi, é porque Jesus na genealogia, Jesus está na genealogia aonde está Davi. E aí você volta lá para Noemi. Noemi não conseguia entender nada. Noemi estava amargurada. Noemi estava querendo até mudar o seu nome. Noemi estava desistindo da vida. Mas Deus tinha um plano tremendo sobre a vida de Noemi e a vida de Ruth. A palavra nos mostra que Ruth não ouviu o que Noemi falou, e Ruth falou: não, eu vou ficar com você. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Aonde quer que você for, Noemi, eu vou também. Mal Noemi sabia o que Deus tinha de grandioso através da postura de Ruth. E Noemi insistia: vai embora, Ruth, vai viver a sua vida, Ruth. Eu já não tenho mais o que acreditar, para mim acabou. Mas Ruth, mesmo não sabendo do que Deus tinha planejado, Ruth falou: eu vou com você, aonde você for, Noemi. Isso que é amar uma sogra. Isso que é ter amor por uma sogra. Então, o Senhor fala que Noemi então aceitou e deixou Ruth estar junto com ela, e eles então continuaram ali. E a palavra nos mostra que daí em diante as coisas começam a acontecer de forma tremenda. Ruth diz a Noemi que iria buscar o sustento, que iria até os arraiais, iria colher as espigas que caíam no chão. Olha só que mulher usada por Deus. A Ruth nesse momento não se preocupou: nossa, que humilhação que eu vou passar. Eu vou ter que comer espigas, eu vou ter que pegar espigas que caem no chão. Não, Ruth simplesmente falou: eu vou, sogrinha. Eu vou para lá e vou pegar o tanto que for preciso para o nosso sustento. Deixa eu te falar algo, queridos. Não se sinta humilhado se você precisar pegar espigas muitas vezes. Não se sinta humilhado quando muitas vezes você tiver que se rebaixar, um emprego mais simples, mais humilde. Não se sinta humilhado por isso, porque através destes momentos é que Deus vai chegar no momento e vai te exaltar e vai te honrar. Mas nós precisamos muitas vezes passar por este momento, nós precisamos muitas vezes passar por esta fase, para que o nosso coração seja um coração humilde, um coração quebrantado, para que eu olhe para o meu eu, e eu olhe e fale: poxa, eu tenho um coração muito humilde. Hoje Deus me deu algo tremendo, mas eu já vivi lá embaixo. Hoje o meu coração é um coração humilde, mesmo tendo muito, porque um dia eu já vivi lá embaixo. Ruth em nenhum momento se preocupou: ai, eu vou lá, Deus me livre, ai que humilhação. Quantos de nós, queridos, preferimos passar fome, preferimos passar dificuldades para não nos humilharmos diante de situações? Mas o Senhor muitas vezes Ele quer que você faça isso. Seja humilde. Ruth foi buscar o seu alimento, não importava como seria isso. E a palavra nos diz que através dessa postura de Ruth, o Senhor então
manda um homem chamado Boaz, que era o dono daquele local, do arraial onde eles escolhiam. E ali o Senhor então começa a fazer as grandes coisas acontecerem. Ruth conhece Boaz, ou melhor, Boaz conhece Ruth, vai atrás, começa a querer saber sobre Ruth. E então, resumidamente, dali sai o casamento de Ruth com Boaz. Boaz era um homem muito rico, um homem que tinha muita grana. Era um homem dotado de uma situação financeira muito boa. A palavra diz que Boaz era parente do esposo de Noemi. Olha você. Olha o que Deus faz. Noemi já estava achando que não tinha mais para onde correr. Noemi já tinha se entregado, porque Noemi estava olhando as circunstâncias ao seu redor. Mas mal ela sabia que mesmo ela não olhando para o seu interior, ela mesmo não olhando para o invisível, ela mesmo não olhando e crendo, Deus vai prover, Deus tem um propósito em tudo isso, eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando. Mesmo ela não agindo dessa forma, as misericórdias do Senhor eram tão grandes, porque Deus tinha um propósito através da vida de Ruth e de Noemi. E a palavra nos diz que Boaz se casa com Noemi, ou com Ruth, e ali então se gera um filho chamado Obed. E ali então, de Obed vem a geração de Davi. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E Jesus veio da geração de Davi. Queridos, tenta entender a grandeza disso. Noemi, ela se tornou a ama do filho de Ruth. Noemi, ela se tornou a cuidadora daquele filho. A palavra diz que Noemi voltou a ter alegria, porque as pessoas ali, as suas amigas, as vizinhas daquela época, começaram a falar que até era filho de Noemi. Deus deu como se fosse um filho para Noemi, e desse filho veio Jessé, que veio Davi, e aí por diante até chegar em Jesus Cristo. Além de Noemi viver uma nova vida, além de Noemi começar a viver algo tremendo, nunca mais faltando nada, faltando as coisas necessárias para o seu lar, eu creio que Noemi começou a viver uma vida muito mais tranquila, financeiramente falando, porque Ruth não a desamparou em nenhum momento. Ou seja, além de tudo isso, mal Noemi imaginava que da sua família iria sair o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que da sua geração veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha que tremendo, queridos. E muitas vezes nós estamos enxergando somente o visível, enquanto Deus tem planos tão grandes ao nosso redor. Deus tem planos imensuráveis ao nosso redor. Mas o nosso problema é que nós muitas vezes só ficamos enxergando as nossas coisas materiais. De amargurada se voltou a ter alegria. É isso que Deus tem querido fazer com cada um de nós. A história de Maria e José, que conseguiram enxergar dentro de si, enxergar o invisível, enxergar que Deus iria prover todas as coisas, que Deus iria livrá-los das mãos de Herodes, que Deus iria dar o sustento. Eles acreditaram, eles confiaram e eles continuaram seguindo, porque eles enxergavam o invisível. Eles enxergavam, se enxergavam e viram, eu sei, Deus vai fazer algo, eu acredito, dentro de mim algo me diz, eu creio, Deus é meu Deus, Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, e Ele vai fazer. Ele mandou um anjo aqui. Queridos, é isso que Deus tem querido para você e para mim. Deus quer fazer com que a igreja dele entenda que nós precisamos ver o invisível.
É estranho falar assim, enxergar o invisível, mas Deus quer que eu e você enxerguem o invisível. Então, em primeiro lugar, queridos, eu te falo, vê se te enxerga. Olhe para si, olhe para dentro de si. O que está acontecendo? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não acontecem? Muitas vezes é que é preciso a mudança aqui dentro, para que Deus trabalhe no invisível. É tempo de parar. É tempo de você olhar para si. É tempo da igreja parar com religiosidades. Hoje a igreja está vivendo algo que nunca viveu. Portas fechadas. Hoje a igreja está vivendo algo que talvez eu nunca imaginaria viver. Mas com isso, Deus está te dando, está me dando oportunidades de buscar mais a sua presença, de nos enxergarmos mais, de avaliar, como a Dani hoje colocou no grupo. A igreja precisa se arrepender, o povo precisa se quebrantar, o povo precisa olhar para dentro de si, de se enxergar e falar: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Todos querem parar o vírus. Todos querem que esse vírus vá embora logo. Mas deixa eu te falar algo, queridos. Você precisa muitas vezes parar a sua vida. Eu preciso muitas vezes parar a minha vida e avaliar a minha vida. E temos que parar em nós a ganância, a arrogância, a soberba, a individualidade, a falta de perdão, as ideias que vão contra Deus. Nós temos que aproveitar este momento para parar e averiguar dentro de nós aquilo que Deus está querendo mudar. E no invisível que Deus está querendo te mostrar é isso: filho, mude. Filho, eu estou te permitindo situações para que você mude. Noemi não imaginava o que Deus tinha para fazer através da vida dela, através da vida de Ruth, principalmente da de Ruth, mas acabou que Noemi aproveitou dessa situação. Deus honrou Noemi por ser uma serva do Senhor. Embora Noemi falou: Deus está me castigando, Deus esqueceu de mim, mas Deus usou de misericórdia e mostrou para Noemi: Noemi, eu estou contigo, Noemi. Noemi, continue crendo, porque eu vou fazer grandes coisas na sua vida ainda. Você verá. E Noemi viu a grandeza de Deus. Queridos, quando eu parar, quando eu me enxergar, quando eu avaliar o que tem dentro de mim, toda arrogância, toda incredulidade, toda prepotência, toda falta de humildade, toda falta de perdão, quando eu começar a enxergar essas coisas que estão dentro de mim, como eu falei domingo passado ou retrasado, muitas vezes nós vivemos numa dependência, numa independência tão grande. Nós queremos viver a nossa vida, nós não queremos viver a vida de Deus. Queridos, é tempo de parar. Não fique somente pensando: o vírus tem que ir embora, temos que parar com esse vírus, queridos, isso aí é Deus que vai determinar, é Deus que vai agir. Temos que orar sim, temos que clamar sim, a igreja tem feito isso. Mas queridos, comece a avaliar, eu repito o que eu repeti na mensagem retrasada: avaliar o vírus que está dentro de você e que está acabando com você. É isso que eu preciso avaliar. Deus tem propósitos com cada um de nós, como Ele teve com Noemi. Deus tem propósitos na sua vida. Talvez você esteja passando por N situações. Comece a enxergar o invisível. Comece a se enxergar. Comece a avaliar dentro de você as situações. E eu garanto que Deus vai mostrar a você. E Deus vai mudar a tua sorte. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E Deus vai te usar de forma sobrenatural. Mas para isso existe um processo. E você tem que estar dentro desse processo, dizendo: Pai, eis-me aqui, eu acredito no Senhor, eu confio no Teu agir, eu sei que o Senhor irá prover. Deus, eu acredito e eu quero enxergar o Seu invisível. Creia, igreja, creia, irmãos. Você que não conhece ainda ou não aceitou a Cristo, eu te desafio, queridos,
Entregue a sua vida a Jesus, se enxergue, olhe para dentro de você, se arrependa o teu coração e fale: Pai, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero viver o teu novo, eu quero viver o teu invisível, o teu sobrenatural. E eu garanto para você, queridos, que você vai viver uma vida a qual você nunca viveu, uma vida de muitas bênçãos, mesmo em meio às lutas. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar. Porque para um filho de Deus, para um filho fiel, para aquele que confia, para aquele que acredita, tudo o que acontece não é em vão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus, Ele age de formas às vezes que a gente não entende, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus? Muitos ministram e falam, ou até usam esse texto para defender: todas as coisas cooperam para o bem, mas cooperam para o bem daqueles que são chamados para o seu propósito. Noemi foi chamada para um propósito. Ela passou por lutas, ela passou por uma tribulação horrível, sim, mas Deus tinha um propósito, então tudo cooperou para o bem. De Noemi veio a geração de Davi, veio Jesus Cristo. Olha que honra! E Deus a abençoou, Deus a honrou. Ela viveu tempos bons em sua vida, porque havia um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados para um propósito, queridos. Então, primeiro ponto, você precisa aceitar e reconhecer Jesus e viver para Ele, e dizer: Pai, faça os seus propósitos acontecerem na minha vida. Mas saiba que quando você disser isso, algumas lutas podem vir, mas após essas lutas, muitas bênçãos estão por vir. Creia. Talvez hoje é dia de luta, talvez hoje é dia de dificuldade, talvez hoje você esteja vivendo como Noemi, mas vai chegar um momento que talvez você hoje queira viver, mudar o seu nome para Mara, amargurada. Mas Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar bênçãos sobre bênçãos. Mas para isso, se enxergue. Para isso, olhe para dentro de si. Para isso, comece a enxergar o invisível, porque Deus trabalha no invisível. A fé é isso, é você acreditar naquilo que você não vê. Então, vê se enxerga. Olhe para dentro de si e deixe Deus fluir na sua vida e agir, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, clamamos o Teu nome, adoramos o Teu nome e exaltamos ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Deus, que o Senhor derrame da Tua unção sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão conosco nessa noite. Que o Senhor venha, ó Deus, a falar no mais profundo do coração de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor venha, ó Deus, a ministrar e que possamos enxergar dentro de nós, nos enxergarmos, avaliarmos a nossa vida e começarmos a entender o que o Senhor tem querido para nós. Que venhamos a entender, ó Deus, os Teus planos para nós. Que venhamos a viver como Paulo vivia. Paulo tinha uma convicção, Paulo entendia: eu sei que o meu Senhor está sob o controle de todas as coisas. Posso passar por qualquer problema, posso passar por tribulações, posso ser preso, posso viver o que for, porque o meu Deus é comigo. Meu Deus tem um propósito em tudo isso. Paulo tinha essa convicção. José e Maria tinham esta convicção. Deus tem um plano, Deus vai fazer, não vamos nos desesperar. Mas muitas vezes você está como Noemi. Ó Deus, eu te peço que o Senhor coloque no coração destes, ó Pai, um coração como de Paulo, como de Maria, de José, que venham a acreditar, que venham a olhar o invisível, que venham a olhar para si, avaliar o que é preciso ser mudado, Pai. Que haja arrependimento,
que haja quebrantamento, que haja corações clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero estar nos teus propósitos. Faça o que for preciso, Pai, para que eu possa estar fazendo a tua obra. Oh, Santo Deus, vá no coração de cada um dos teus filhos, e aqueles que estão nos ouvindo que ainda não entenderam o que é viver o reino, mas entenderam a palavra desta noite. Querido, que você possa neste momento, aí mesmo no seu lugar, se entregar a Jesus. Você possa dizer: Pai, perdoa os meus pecados. Pai, eu quero te servir, eu quero estar neste propósito. Eu quero, ó Deus, que o Senhor faça de mim um instrumento para que as coisas do Senhor venham a fluir e venham a acontecer. Pai, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Oh Deus, vai agindo sobre o coração de cada um nesta noite. Vai curando, vai restaurando, vai ministrando. Santo, Santo, Santo. Eu declaro, Senhor, que muitos irão enxergar o invisível nesta noite. Muitos irão enxergar além, muito além do que o natural permite enxergar. Em nome de Jesus, muitos irão enxergar o invisível, em nome de Jesus. Muitos irão ver, ó Deus, as grandezas do Senhor, os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia deste ministério. Tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. E opera, Deus, opera a graça. Opera o seu favor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero te clamar. Guarde o teu povo. Guarde a tua igreja. Guarda, Senhor, a cada um de nós dessa doença. Entra com a tua mão poderosa e nos proteja de todo mal. Eu quero te pedir, guarde o nosso presidente, porque não é fácil estar numa situação dessa. Deus, coloque a tua mão sobre a vida deste homem e que o Senhor dê sabedoria a ele para saber direcionar esta nação, principalmente neste momento. Esteja com os governantes, dê direção, Pai, que saia todo desejo de política, toda preocupação em ganhar votos, mas que agora este povo, os nossos governos se unam para que possamos viver o excelente, para que este povo não padeça mais como já tem padecido. Entre em favor do Brasil e entre em favor de todas as nações, de todos os povos. Deus, nós te clamamos: tenha misericórdia. Tenha misericórdia. E que neste tempo a tua igreja se desperte. E que neste tempo o teu povo se desperte para viver a tua vontade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe cada um de você que está assistindo o nosso ministério online neste momento. Que Deus derrame da tua graça, que Deus derrame da tua unção, que Deus venha te abençoar com uma semana de bênçãos, que Deus te proteja de todo mal e de todo perigo. E lembre-se, vê se enxerga. Olhe para si, olhe para dentro de si e deixe Deus tratar o que é preciso ser tratado. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.